Oi gente, tudo bem? Estamos aqui agora para a aula 2 do nosso The Prayer Board. Nessa aula nós vamos falar sobre quando fazer o The Prayer Board, quando realizar esse quadro de orações. E aí a gente vai explicar um pouquinho sobre algumas coisas culturais, como por exemplo, eu tenho que fazer as minhas resoluções de ano novo no início do ano? Não necessariamente. Por quê? Porque no início do ano nós estamos muito atarefadas. Como assim atarefadas? A gente tá com muitas expectativas. Esse ano tem que ser diferente. Esse ano eu vou realizar tal coisa. Esse ano eu tô com esse projeto. Esse ano isso, isso, aquilo. Então a gente já coloca naturalmente uma sobrecarga sobre nós, né? Final do ano, agora, nessa época pós-natal, que hoje, por exemplo, hoje é dia 30 de dezembro, eu também não aconselho você fazer, eu aconselho você fazer ali depois dos primeiros 10 dias de janeiro, ali lá pelo dia 12, 13, por aí, que é onde você vai estar mais tranquila, vai ter passado a época de festas, já vai ter passado aquela pressão, sabe? Algumas pessoas voltam a trabalhar, e aí é nesse cenário, no cenário do cotidiano comum de todo ser humano, que eu te aconselho a fazer o seu prayer board, tá? Quebra essa regra. Tá, não existe isso de, vai ser no dia tal, no dia primeiro, não tem isso, tá? Então, primeira regra, risca, rasga, não existe isso, tá bom? Essa regra não é bíblica, ela é cultural, ela é nossa, do nosso país, da nossa família, ela é tradicional. Outra coisa, Deus não funciona no nosso calendário. O nosso calendário é o Cronos, é o tempo humano, é o relógio. Deus, ele funciona no Kairos, é o tempo dele, que é soberano sobre todas as coisas. Então, para você, o que é demora, para Deus é tempo de trabalho, é tempo de preparo, é tempo de ferramentar você, entendeu? Então, esse é o segundo ponto muito importante, que casa com o que eu falei na última aula, que é sobre você não usar isso para, tipo assim, determinar prazo para as coisas, sabe? Algumas pessoas fazem isso, mas são mais voltadas para quadro dos sonhos, vision board, quadro dos desejos, enfim. Nós estamos falando do prayer board, quadro de orações. Você pegar do céu o que Deus diz sobre você, sobre os seus próximos anos, sobre os seus próximos meses, e você trazer isso para a terra e deixar isso claro no seu quadro de orações, onde você vai orar. Você vai nutrir, maturar aqueles projetos em oração, tá bom? Deus, ele se move por estações, por travessias, por encerramentos, por ciclos, por amadurecimento humano, principalmente. Isso mostra e nos dá alguns sinais de como funciona o Kairos de Deus. É totalmente diferente do que a gente acredita como tempo oportuno para realizar algumas coisas. Por exemplo, a gente finaliza um parcelamento, tá? A gente financiou uma casa e aí a gente finaliza esse financiamento longo. Grandes coisas agora. Não necessariamente. Isso é algo mais humano do que espiritual. Então, começar as coisas assim, no dia 31 para o dia 1º, não é tanto uma regra espiritual. Deus pode fazer? Óbvio que sim, ele pode fazer todas as coisas. Mas é mais algo cultural do que espiritual, tá bom? Deus, ele não se prende ao tempo terreno, tá? Quando não fazer o prayer board. Eu anotei algumas coisas aqui e eu quero ler com você que isso é tão importante quanto fazer, tá? Quando não fazer, quando você tá esgotado emocionalmente, quando você tá naquela estação onde você fala assim, meu Deus, tá tudo contra mim. Sabe aquela estação escura, nebulosa, onde você tá mal, você não tá bem, Deus tá mexendo em algumas coisas em você e você fala assim, não, esse não é, literalmente, não é um momento onde você precisa parar e fazer o seu prayer board, tá? Quando você quer resolver tudo rápido, quando você tá muito acelerada, preciso disso pra ontem, preciso comprar isso, fazer aquilo, não é o momento também. Quando você está numa estação de comparação e você está se comparando com os outros, com algumas pessoas, quando você quer fazer o board baseado na sua vontade, quando você tá cheio de vontade pra alguma coisa, assim, ano que vem eu preciso crescer ministerialmente, ano que vem. Não é assim que funciona. É aquilo que Deus quer. Isso é um vision board, tá? Essas coisas mais voltadas para o material. Não estou dizendo que no prayer board não pode ter. Pode sim. Inclusive no meu teve em todos os anos. Estou dizendo que quando você faz voltada com essa motivação, motivacionada, né? Por isso é mais um quadro de desejos do seu coração do que um prayer board. O prayer board envolve tudo. É literalmente o que Deus quer fazer com você. E aí eu quero aproveitar já aqui, onde eu tô aqui, eu quero falar sobre uma ferramenta que é muito importante, que vai te ajudar nas suas orações. Eu falei do caderno de orações, mais voltado para gratidão, e agora eu vou falar para você sobre um livro que é uma ferramenta que eu queria que todo mundo lesse para entender de uma vez por toda qual é a pedagogia de Deus a respeito de oração e de bênçãos. Esse livro aqui, A Oração de Jabes, ele é muito pequeno, olha isso. Esse livro, ele já foi vendido
mais de 22 milhões de cópias. Não é à toa, né, gente? Aqui fala de uma oração que não é nenhum versículo, que está em 1 Crônicas 4, versículo 9, que fala sobre Jabes, que ele é um homem que ele está numa genealogia, e aí o autor de Crônicas para e começa a falar, 2 versículos sobre ele. Então, é muito importante que você leia e você entenda o poder da oração, não só o poder da oração de gratidão, de intercessão, o poder da oração de batalha, não, uma oração de bênçãos, o que Deus quer fazer na sua vida é infinitamente mais do que você imagina. E às vezes você não recebe, como o Tiago mesmo fala, você não recebe porque não sabe pedir. Então, ora, e ele faz uma oração assim ao Senhor: Senhor, peço que me abençoes, ponto. Que me alargue as fronteiras, ponto. Que a sua mão seja comigo, ponto. E que não me afliges, que não me traga dor, não me acrescente dor. Amém. Primeiro ponto que a gente leu, que é que me abençoes, no hebraico, é como se ele tivesse desesperadamente, ele usou uma palavra que não tem uma tradução literal para o português, que é, Senhor, que me abençoes muito, 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 muito. É como se você colocasse um monte de ponto de exclamação no que me abençoes, vários, 30 mil, muitos, 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 muitos. Então, é como se ele literalmente chegasse diante de Deus desesperado e falasse assim, Deus me abençoa. Só que perceba que na oração de Jabes ele não pede nada específico. Ele não pede para ganhar um carro, ele não pede uma Mercedes, ele não pede uma casa no Florais. E tá tudo bem, gente, eu não tô dizendo que isso são coisas ruins. Inclusive, Senhor, se o Senhor quiser fazer, tá tudo bem, tá? Eu recebo, não tenho nada contra isso. Não estou dizendo que é errado. Estou dizendo que a chave na oração de Jabes está em ele não pede nada ao Senhor. Ele confia na soberania de Deus, ele confia no que Deus tem para fazer na vida dele, que a única oração dele é, Senhor, que me abençoes, que faça aquilo que o Senhor quer fazer. Eu não estou pedindo nada, eu estou pedindo para o Senhor me abençoar, ou seja, ele está dizendo para o Senhor o seguinte, independente do que o Senhor fizer, eu sei que será bom, eu sei que será abençoador. Consegue compreender? Então, é exatamente isso. Mas, isso é só uma coisa desse livro, gente. Comprem a oração de Jabes. Leia, porque ele é magnífico. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Nada nunca é demais para te ferramentar emocionalmente, espiritualmente e todas as outras áreas da sua vida, tá bom? Então, nós estamos falando aqui quando fazer o The Prayer Board, mas nós já entendemos aqui quando fazer, quando não fazer. Mas a gente vai falar sobre fazer mais de uma vez no ano. É permitido? Sim, sim. A Bíblia mostra que Deus chama o povo a parar, revisar, alinhar, olhar. Existem estações de silêncio? Existem algumas estações de silêncio onde Deus ele te amadurece e ele te faz olhar, porque nós somos humanos, como eu disse, e às vezes você entendeu. Vamos voltar no caso da Maria. A Maria foi e ouviu de Deus bem assim, você vai pra Londres, você vai fazer um intercâmbio, você vai ter muitos amigos lá, enfim, nananana. Mas aí a Maria se empolgou tanto que ela levantou do quarto dela, ela estava em um período de oração, ela levantou do quarto dela e ficou, meu Deus, eu vou pro sonho da minha vida, eu sabia que não era só um sonho, eu sabia que não era só uma vontade, eu sabia que não era só um gosto. Deus fala assim, eu não terminei de falar. Mas primeiro você vai se casar e depois você vai com seu marido pra lá. Então, às vezes a gente precisa parar, aturar, olhar para aquilo de novo. Então é por isso, são 4 vezes no ano de 2026, onde nós vamos parar tudo que estamos fazendo num sábado e vamos, ou você escolhe o dia, eu coloquei alguns dias sugestivos, mas é sua livre escolha, onde você vai parar, você vai revisar o seu quadro de orações, você vai olhar para ele e você vai entender o que Deus quer fazer. E aí nós estamos chegando no final das nossas aulas.